Se você tem dúvidas sobre como tirar as suas medidas para fazer as suas roupas de crochê, continue nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber em relação às medidas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Grace Kelly. Para quem é novo e nova aqui no canal, sejam muito bem-vindas ao canal de Quem Quer Ateliê. Bom, aqui eu tenho a prazer de trazer tutoriais de crochê, falar sobre moda, tendências e dar algumas dicas também, como nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas em relação às medidas. Mas antes de mostrar para vocês na prática como tirar as próprias medidas, eu preciso dar 3 informações super importantes, então não pulem essa parte do vídeo porque é realmente importante e relevante que vocês entendam essas explicações. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: eu gosto de trabalhar sob medida. É por isso que nos meus vídeos vocês sempre vão ver eu falando para vocês tirarem a medida do busto, do quadril, da cintura. Por que eu gosto de trabalhar assim? Porque, gente, eu não sei como que é o ponto de vocês. Tem pessoas que têm um ponto mais apertado, tem pessoas que têm um ponto mais folgado. E a gente também tem a tensão de ponto. Tem pessoas que na hora que tá crochetando, e é super normal, na hora que a gente tá fazendo a nossa peça, às vezes a gente coloca uma tensão maior na nossa mão, e aí a gente tá lá fazendo, os pontos estão mais folgadinhos, e de repente os pontos começam a ficar mais apertados, ou às vezes a gente tá fazendo os pontos mais apertados, e de repente a gente afrouxa um pouco a mão, e os pontos ficam mais abertos. Ao longo do trabalho, acontece isso, e é super normal. Isso vai influenciar no tamanho da peça final depois, vai influenciar no trabalho. Por isso que não dá pra mim falar pra vocês fazerem uma quantidade X de correntinhas, uma quantidade X de carreiras para um determinado tamanho, porque eu não sei se vai dar certo. Não tem como eu saber como que é o ponto de vocês, como que vocês trabalham, qual é a tensão do ponto de vocês. Tem algumas crocheteiras aqui no YouTube que fazem isso, que ensinam dessa forma. E falam, olha, você pode fazer 100 correntinhas para fazer o tamanho M, para fazer uma saia, por exemplo. Mas eu particularmente não gosto de trabalhar assim, porque pode dar errado, justamente por conta desse detalhe que eu expliquei para vocês, dessa tensão do ponto, dessa questão dos pontos serem diferentes. Vocês podem colocar várias crocheteiras para fazer 100 correntinhas e com certeza as correntinhas não vão sair todas do mesmo tamanho, justamente por conta disso. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com medida, porque quando você tira a sua medida, fica mais fácil de você conseguir ter a sua peça final ideal para o seu corpo, que vai conseguir assentar melhor no seu corpo ou no corpo da sua cliente. Outro detalhe importante que eu preciso passar para vocês é o seguinte: quando a gente tira as nossas medidas no crochê, é diferente de tirar as medidas para fazer uma roupa de tecido, por exemplo. Quando a gente tira as nossas medidas para fazer uma roupa de tecido, normalmente a gente acrescenta um pouco de centímetros para na hora que a gente for costurar aquela peça não ficar muito apertada no corpo. No caso do crochê, a gente tem que tirar alguns centímetros. Por quê? Porque o crochê ele tende a ceder, dependendo da linha que a gente estiver utilizando, ele vai esticar, ele vai enlarguecer. Quando a gente for lavar também pode acontecer dele ceder. Então, para evitar esse tipo de coisa, para evitar que fique muito larga a sua peça, é ideal que a gente tire alguns centímetros. Então, por exemplo, eu pedi para você tirar a medida do seu busto. Você não vai utilizar a medida exata do seu busto, porque se você utilizar a medida exata do seu busto, quando você for fazer a sua peça, ela vai ficar muito larga, dependendo da linha que você estiver utilizando. Por isso que é ideal você descontar alguns centímetros. Aí vem a questão da coisa. Não tem como eu falar para vocês também quantos centímetros vocês precisam tirar, justamente porque cada crocheteira trabalha de uma forma, tem uma tensão de ponto diferente. Para pessoas que têm ponto muito apertado, talvez não precise descontar tantos centímetros, entenderam? Então, é uma coisa que vocês precisam descobrir por si mesmos, como crocheteiras, vocês irem fazendo e experimentando e ver o que funciona, o que dá certo, o que não dá. Às vezes, funciona você descontar 5 centímetros, 10 centímetros, já vi algumas crocheteiras que descontam 15, então depende muito, e aí você vai ter que ir experimentando, gente, não tem como, não tem outra forma. Eu tive que testar muito, desmanchar muita peça até eu conseguir descobrir o que é melhor pra mim, o que funciona pra mim. No meu caso, funciona descontar 10 centímetros. Então, você tem que experimentar pra ver o que dá certo pra você. Outra coisa que eu preciso explicar pra vocês também é em relação aos tamanhos padrões. A gente tem tabelas padrões porque tem pessoas que trabalham fazendo crochê com pronta entrega. Ou às vezes não quer tirar a medida, não quer ter esse trabalho assim de ter que tirar a medida da cliente, ou ter que pedir para a cliente tirar as próprias medidas, porque realmente dá muito trabalho. Às vezes tem que ir lá na casa da pessoa e tirar a medida da pessoa, ou às vezes tem que pedir para a pessoa vir até onde a gente está para a gente poder tirar a medida. Enfim, dá um trabalho, então tem muitas pessoas que preferem utilizar a tabela padrão. E qual que é o problema da tabela padrão? Não é um problema, gente, mas assim, é uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Então esse vídeo é informativo, então eu vou explicar para vocês. Obviamente que vocês podem utilizar a tabela padrão, mas eu preciso que vocês entendam que existem milhares de tabelas padrões, justamente porque é um padrão, e padrão, são vários padrões que existem. E é outra coisa que vocês também vão ter que experimentar. Vocês podem ir lá no Google, se vocês entrarem no Google, digitar no Google agora,
vai aparecer uma infinidade de tabelas padrões para fazer roupas de crochê. E vocês podem pegar uma ou duas tabelas e experimentar para ver se funciona para vocês. Eu vou deixar, inclusive, uma tabela de sugestão para vocês lá no meu Instagram. Vocês podem ir lá no meu Instagram, eu vou deixar no destaque uma sugestão de tabela. Vocês podem pegar lá e ver se funciona para vocês. Fazer alguma peça usando aquela tabela, que vai dar indicações ali de centímetros para cada tamanho. Então, um busto para tamanho M vai ter uma quantidade X de centímetros. Vou deixar lá para vocês. Então, vocês podem pegar essas tabelas e utilizar essas tabelas como base para vocês fazerem as suas peças, se vocês não quiserem tirar as suas próprias medidas, ou se vocês não tiverem essa possibilidade de tirar as próprias medidas. E aí, essas tabelas elas foram pensadas assim de uma forma padrão, pensando em corpos padrões. E às vezes pode não funcionar, dependendo da tabela que você pegar, talvez não funcione. Porque, gente, o corpo não é padrão, os corpos eles são diferentes. Tem pessoas que têm a cintura fininha e tem um quadril mais arredondado. Já tem outras pessoas que são mais avantajadas assim na cintura e que tem um quadril fininho. Enfim, tem corpos diferentes. Então, talvez você pegue uma tabela que é padrão e que não vai funcionar para aquela pessoa que você esteja fazendo. E pode também te dar um pouco de dor de cabeça. Por isso que você vai ter que testar várias tabelas para ver o que funciona. Tenta aquela tabela que eu vou deixar lá no meu Instagram para ver se dá certo para vocês. Então, eram essas dicas que eu precisava dar para vocês, essas explicações, esses adendos, para que vocês entendam em relação às medidas. Agora vamos para a prática. Chega tanto de tanta explicação, né? Agora vamos para a prática, eu vou ensinar para vocês. Aqui, gente, eu tenho a minha fita métrica. Existem vários tipos de fita métrica. Eu tenho essa fita métrica aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu vou me levantar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar a cadeira mais para trás, para vocês verem. Quando eu peço para vocês tirarem a medida do busto, é o seguinte, vocês vão pegar a fita métrica, pegar minha fita métrica certinho. Vocês vão pegar a fita métrica e vão passar ela em volta do busto. Vocês vão pegar assim bem no meio do seio e posicionar essa fita métrica desta forma. Tá vendo? Isso é tirar a medida do busto. Então, quando a gente vai fazer um cropped, quando a gente vai fazer um vestido, eu falo, olha, gente, tira a medida do busto. É esse daqui. Vocês vão passar na fita métrica em volta do busto de vocês. Aí aqui, ó, o meu busto é 81 centímetros. Tá vendo? E aí eu faço 81 centímetros certinhos? Não, eu desconto uns 10 centímetros pra minha peça não ficar larga demais. Que eu sei que 10 centímetros pra mim funciona. Então, é esse daqui o do busto. Quando eu falo da cintura, vocês vão pegar aqui, nessa parte da cintura, é porque eu tô usando essa roupa que não dá pra vocês verem. Mas se vocês colocarem a mão assim, vocês vão conseguir sentir a cintura de vocês. Não precisa espremer a barriga, assim, segurar a respiração, não. Fiquem normais. Coloquem a mão assim pra vocês sentirem a cintura de vocês. E vocês vão passar a fita métrica também em volta da cintura. E aí vocês vão tirar a circunferência. Isso é pegar a circunferência. Então aí vocês vão pegar a circunferência da cintura, que a circunferência da minha cintura é 74 centímetros. E aí, como eu falei, eu faço 74 centímetros certinhos? Não, eu desconto ali uns 10 centímetros. Do quadril. O quadril é esse daqui. Vocês vão colocar a fita métrica mais ou menos aqui no rumo do bumbum, no meio do bumbum, na verdade. Vendo, ao menos é assim que eu faço. Tiro a medida aqui mais ou menos no meio do bumbum, porque aqui é a parte onde a gente tá mais avantajada, então essa parte que a gente tem que ter de medida para na hora que você for vestir a sua saia, por exemplo, ela consiga entrar. Então, a gente tira a medida aqui do quadril desta forma. Tá vendo? Agora, quando eu falo do comprimento, gente, pega o comprimento da peça de vocês. Vocês vão posicionar aqui do ombro até onde vocês vão querer que essa peça vá. E é importante que vocês sigam retinhas. Isso aqui eu aprendi, gente, eu fiz curso de costura também. E eu aprendi no curso de costura que a gente tem que ficar retinha quando vai tirar a medida para não dar errado. Para essa peça não ficar grande demais, não ficar pequena demais, ter o tamanho certinho que a gente quer. É difícil, é difícil. Se você tiver um espelho, você poder olhar lá no espelho, você conseguir ver a sua fita métrica, o tamanho que deu, fica mais fácil. Eu tive muita dificuldade para aprender isso daqui. Então, é isso, você vai tirar o comprimento. Aí, quando a gente trabalha com uma peça que tem alcinha, e eu falo pra vocês não tirar a medida do comprimento direto aqui no ombro, porque a gente ainda vai fazer a alça. Se você tá tirando a medida aqui direto do ombro, na hora que você for colocar a sua alça, a sua peça vai ficar um pouco maior do que você esperava. Então, é melhor você pegar, quando eu tenho uma peça de alcinha, você pega aqui, dessa parte aqui Gente, como é que chama essa região? Eu esqueci. Essa região aqui que eu tô mostrando pra vocês com a mão. Eu esqueci o nome, gente. Me fugiu. Então, vocês vão posicionar a fita métrica aqui
e aí vocês tiram a medida do comprimento, entendeu? Porque aí aqui em cima a gente vai ter a alça, então não vai estar contando com essa alça, certo? Então, é basicamente essas as medidas principais que a gente tira. Deixa eu sentar aqui de novo. Essas são basicamente as medidas principais que eu peço para vocês tirarem. Na grande maioria das minhas peças, tirar a medida do busto, da cintura, do quadril e do comprimento. É isso daqui que vocês vão fazer. Se vocês não tiverem uma fita métrica, porque tem gente que não tem condição de comprar uma fita métrica agora, então, se você não tiver condição de pegar uma fita métrica, o que você vai fazer? Na hora que você estiver fazendo as suas correntinhas, quando você estiver fazendo a sua peça, você vai fazer as suas correntinhas e aí você vai pegar e vai. Eu não tenho nenhuma correntinha aqui, gente. Mas você vai pegar a sua linha. Deixa eu pegar uma linha pra representar pra vocês. Aqui. Então vamos supor que eu tô fazendo aqui as minhas correntinhas. Você vai pegar e vai passar a linha assim em volta. Vai pegar as suas correntinhas e vai passar assim em volta, experimentando no seu próprio corpo. Pra você ver se já tá num tamanho que fica bom para a sua cintura, por exemplo. Você vai passar em volta do seu busto a sua linha e ver se fica bom já para o tamanho que você precisa para o seu busto. Entendeu? Então, na falta de fita métrica, você pega a própria linha que você está fazendo, as suas correntinhas, e vai passando em volta do seu corpo para ver se está chegando no tamanho que você precisa. Tá? É um pouco arriscado fazer isso? É, mas é um improviso, gente. Quando a gente não tem as correntinhas, não tem a correntinha, quando a gente não tem a fita métrica, quando a gente não tem a fita métrica, é um improviso que a gente pode fazer, uma forma da gente conseguir ter as nossas medidas. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E outra coisa que eu preciso explicar é, quando a gente tira a nossa medida assim, então, por exemplo, eu tenho aqui 81 centímetros de busto. E aí a gente vai fazer as nossas correntinhas com base nesses centímetros que a gente tirou. E aí também contando com aqueles descontos. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer as suas correntinhas, você posiciona a sua correntinha em cima de um lugar, e aí você vai pegar, deixa eu pegar minha fita métrica no chão. Aí você vai pegar a sua fita métrica e vai esticar a sua fita métrica próxima dessa correntinha, pra você ver se tá chegando nos centímetros que você precisa. Entendeu? E é assim que você vai saber se as suas correntinhas tá do tamanho que você precisa. E aí é só você ir dar continuidade na sua peça. Entendeu? Então é isso. Eram essas explicações que eu precisava dar pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou ler, que eu trago outro vídeo com uma outra forma de explicar. Enfim, o que eu preciso é que vocês realmente entendam, realmente aprendam. A minha intenção aqui é ensinar. Então, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu tento ajudar, que eu tento sanar de alguma forma. E se vocês quiserem alguma outra dica, se vocês têm alguma outra dificuldade, deixem nos comentários que eu vou tenho o maior prazer de ajudar vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Ah, e não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E dê like nesse vídeo também, né, gente? Depois de todas essas informações, eu mereço o like de vocês. Então deixa o like de vocês. É isso e até o próximo vídeo.